noite, queridos irmãos. A graça e a paz seja com todos. Peço aos irmãos que abram suas Bíblias no livro do profeta Obadias. Iremos dar continuidade nesses sermões que temos pregado nesse importante livro. E a nossa leitura se dará dos versos de número 15 a 20. Profeta Obadias, versículo de número 15 a 20. Como os irmãos bem podem ver, faltará apenas um versículo, e esse eu não consigo incluir no sermão de hoje, porque ele tem muita coisa, o versículo 21, então não tem como nós falarmos daquilo que o profeta está nos dizendo e nos ensinando no capítulo 21. Amém? Lembrando os irmãos que nós já fizemos a exposição dos versículos 15, 16 e 17, então nós já temos o conhecimento desses textos e dessa profecia. Estaremos lendo apenas a título de contexto daquilo que o profeta está falando. Já iniciamos a pregação no versículo 18, mas vamos focar ainda um pouquinho no versículo 18, que tem coisa para ser extraído aqui. Ainda tem caldo para tirar dessa pedra, tá bom? Amém, irmãos? Amém. Obadias 15, diz assim o texto: Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Como tu fizestes, assim se fará contigo. O teu malfeito tornará sobre a tua cabeça. Porque como bebestes no meu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações. Beberão, sorverão, e serão como se nunca tivessem sido. Mas no monte Sião haverá livramento. O monte será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. A casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama, e a casa de Esaú restolho. Aqueles incendiarão a este, e o consumirão. E ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o falou. Os de Neguebe possuirão o monte de Esaú, os da planície aos filisteus. Possuirão também os campos de Efraim e os campos de Samaria, e Benjamim possuirá a Gileade. Os cativos do exército dos filhos de Israel possuirão os cananeus até Sarepta, e os cativos de Jerusalém, que estão em Sefarade, possuirão as cidades do sul. Amém. Tranquilinho de entender, né, irmãos? Feche teus olhos, vamos orar. Graças te damos, Senhor, por tua santa palavra. É por meio de Jesus que nós estamos reunidos. Obrigado por tão grande salvação, obrigado pelo perdão dos pecados, e nós nos colocamos em reunião a ti, Senhor, em culto a ti, para glorificar o teu nome e exaltar o teu nome. É um tempo muito bom quando nós podemos, juntamente, em comunidade, cantarmos a ti. Agora nós iremos te adorar ao ouvir a tua palavra. Fale aos nossos corações, nós lhe imploramos no santo nome de Jesus. Nos dê convicções da tua verdade, dos textos bíblicos. Transforma as nossas vidas, que nós possamos sair daqui diferentes de como entramos, porque de alguma forma a tua palavra irá nos encorajar, nos abençoar, nos transformar, nos exortar ou nos consolar. O Senhor é o Deus que consegue fazer todas essas coisas em cada coração aqui presente. É no santo nome de Jesus que oramos. Amém. Queridos, os irmãos bem sabem que a partir do versículo de número 15 começa-se a parte final da profecia do profeta Obadias. Nós já tratamos aqui esses assuntos, então passo de forma bem rápida. O profeta Obadias, ele só existe no texto bíblico, só existe esse livro profético, Obadias, no meio do cânon sagrado do Antigo Testamento, porque uma briga familiar não foi resolvida quando deveria ter sido. Os irmãos bem sabem que o texto todo está falando a respeito de Edom, uma profecia a respeito de Edom. Vejam o versículo de número 1. Visão de Obadias, assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Edom é toda a descendência de Esaú, que é irmão gêmeo de Jacó. Sabemos que lá no livro do Gênesis, no início de todas as coisas, existiu uma briga entre Jacó e Esaú, porque Jacó roubou a primogenitura de Esaú. Mas também sabemos que já existia uma profecia antes dos gêmeos nascerem, em que o maior iria servir o menor
Então tudo estava acontecendo como deveria. Todavia, quando o ser humano coloca a mão naquilo que é os planos de Deus, parece que estraga tudo. Essa briga, que começou como briga entre dois irmãos, se tornou uma briga familiar. Quando Jacó começou a se tornar cabeça de família, ele cresce, casa, se torna cabeça de família, chefe de família, assim também acontece com Esaú. E aquilo que se tornou uma briga entre dois irmãos, agora era uma briga entre duas famílias. Essas famílias cresceram e se tornaram nações. Jacó deu origem aos judeus. E evidentemente que Esaú deu origem aos edomitas, os de Edom. E agora, além de ser uma briga entre dois irmãos, duas famílias, passou a ser uma briga entre duas nações. Quando nós olhamos para o profeta Obadias, a distância cronológica entre a briga de Esaú e Jacó até o momento da palavra de Obadias se passou entre 1.500 a 2.000 anos. É uma briga muito tardia. Não foi resolvido. Durante todo esse tempo, Deus vai começar a trazer e clamar a eles em orientação, obviamente, para que eles se arrependam dos seus pecados, que Edom entenda o que aconteceu, que eles liberem perdão sobre os seus irmãos, judeus, e eles não fazem isso, até que a misericórdia de Deus se cessa contra Edom, e agora essa profecia do profeta é dizendo que Deus iria exterminar todo o povo de Edom sobre a face da terra, e assim ele o fez, e sabemos que esse extermínio termina-se no ano 70 depois de Cristo, começando-se a partir de 581 a.C., quando a Babilônia destrói todos os edomitas, levam eles para Jerusalém, os irmãos se lembram disso, e vai se passando o tempo, vem o Império Romano com Pompeu até tenta levantar alguns edomitas em liderança, que são os Herodes, mas em 70 depois de Cristo, todos eles são destruídos, não existe mais o povo de Edom, porque não ouviram a voz de Deus e não trouxeram perdão em seus corações por conta daquilo que Jacó, seu antepassado, seu irmão, havia feito. Então, tudo isso por causa de uma briga familiar. No versículo de número 15, depois de Deus ter exposto por meio do profeta Obadias todo o juízo que Edom iria receber, a partir do versículo 15, Deus começa a trabalhar a vitória que Deus daria ao seu povo, ao povo da aliança, aqueles que estavam debaixo da graça de Deus, e ele começa a manifestar como eles deveriam esperar essa vitória. Na semana passada, nós falamos um pouquinho já no versículo 18, mas também na retrasada, também falamos desse versículo 18, e pelo menos duas lições nós tiramos desse versículo. Leiam comigo o versículo 18. A casa de Jacó será fogo, e a casa de José, chama, e a casa de Esaú, restolho. Aqueles incendiarão a estes e o consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o falou. E duas informações importantes nós temos, e já falamos aqui, a respeito do versículo 18, da vitória de Deus. Primeiro, a vitória de Deus, ela é certa. Foi a primeira lição que nós tiramos desse texto, daquilo que o Senhor está nos falando. A vitória do Senhor é certa, e tudo aconteceu na história. A história é uma testemunha vívida dos afazeres e do poder de Deus. A história comprova o poder de Deus. Então, trabalhamos bastante esse contexto. A segunda lição que esse mesmo versículo nos ensina, quando nós lemos ele diante de nós, é que a vitória de Deus tem características, e uma dessas características é que a vitória de Deus renova a vida do seu povo. Percebam a figura de linguagem empregada no texto, que Jacó seria fogo, José, chama, falando-se de vida, pujança, labaredas vivas, trazendo vida àquilo que eles tinham perdido, vida à espiritualidade que eles tinham perdido, a economia que eles tinham perdido, a terra que eles tinham perdido, a religiosidade, a espiritualidade deles. Mas, a respeito de Esaú, eles são restolhos, são cinzas. Isto é, o que é cinza? Só uma memória daquilo que um dia teve vida. Eles são restolhos, são restos, onde não há mais utilidade. E se não há mais vida nas cinzas, é porque eles estão mortos. Deixando claro que a vitória de Deus tem como característica renovar a vida do seu povo. E nós tratamos três áreas essenciais que todo crente, eu poderia falar de outras áreas, mas daí seria muito específico de cada crente na história, alguns poderiam passar por isso ou não. Eu trouxe então três áreas
de restauração que todo crente vai precisar um dia. Primeiro é a restauração da vida da alma do crente. E nós trabalhamos esse contexto em Salmos 73, os irmãos se lembram disso? Depois nós trouxemos a restauração, uma nova vida a respeito da vida espiritual do crente. E ficamos baseados em Salmos 51, quando Davi vai abrir e rasgar o seu coração diante de Deus e falar das suas necessidades de perdão e como ele se entrega. Não é apenas um perdão xoxo, não é como, Senhor, me perdoa, me desculpa, segue a vida, segue o baile. Não. Ele se rasga, ele entende o que é confissão de pecado, ele entende como ele deve entrar na presença de Deus, e ele entra rasgando o seu coração, a ponto dele dizer, não retires de mim o teu espírito. E ele demonstra então afetividade, sinceridade, afeições espirituais em seu pedido de perdão, porque ele sabia que precisava ser restaurado, ter uma nova vida espiritual para com Deus. E em terceiro lugar, nós trabalhamos o contexto de que todo crente precisa de uma restauração na sua vida cristã, porque os crentes passam por dificuldades, tribulações, angústias que os ímpios não passam. Porque para os ímpios, ele não precisa travar uma luta espiritual com o seu espírito e a sua concupiscência. Ele se abre. Se ele é tentado por algo, em nenhum momento ele vai brigar com isso. Em nenhum momento. É aquele ditado antigo dos anos 80, que os mais antigos vão lembrar, que é, bobeou, dançou. E isso tem uma conotação feia, viu, irmãos? Parece que não, mas é uma conotação feia. Os homens falavam isso para as mulheres. Bobeou, dançou. Eu não vou brigar contra as minhas concupiscências. Eu não vou brigar contra as minhas tentações. Aliás, para ele nem é tentação. Para ele é lícito. Mas, para os crentes em Jesus, existem doutrinas específicas apontando aquilo que é lícito, aquilo que não é lícito, aquilo que é pecado e aquilo que é aprovado diante de Deus. E uma vez que aquilo que é pecado tenta os nossos corações, nós passamos por essas dificuldades, lutando contra a nossa carne. E às vezes isso cansa. Cansa. Porque tentações em excesso, assim como privações, angústias, lutas, tribulações, nós até podemos no início começar bem, não estou dizendo que nós iremos cair, mas eu estou dizendo que a gente cansa, e é aí que nós pedimos a graça de Deus sobre nós, para que aquele que está de pé, cuide-se, para que não caia. Então é esse o ponto, e nós trabalhamos esse contexto, em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 10, onde o Deus de toda graça irá nos abençoar e nos renovar mediante as tribulações que temos vivido nesta terra. Amém? Então foi isso que nós falamos. Mas o versículo 18 tem mais coisas a serem ditas. Então eu quero olhar novamente, apontar para o versículo de número 18 e começar o sermão de hoje também a partir do versículo 18. Quando nós lemos o texto dizendo que a casa de Jacó será fogo, a casa de José será chama, a casa de Esaú, restolho, aqueles incendiarão a este e o consumirão, e ninguém mais restará da sua casa, nós temos aqui uma outra informação importante a respeito da característica da vitória de Deus. E aqui eu começo então a minha fala no dia de hoje. Em primeiro lugar, no dia de hoje, quando nós lemos esse texto, nos mostra que a vitória de Deus tem como característica manter a existência do seu povo. A vitória de Deus tem como característica vívida, clara, manter a existência do seu povo. Pensem comigo. Todo crente já passou, crente de verdade, todo crente já passou por situações difíceis na vida, não interessa nesse momento em qual área, mas todos já passaram. Financeiro, sexual, afetivo, profissional, espiritual, apatia espiritual, pecados ocultos, escondidos, fraquezas, concupiscências de não querer sequer abrir as Escrituras e se deliciar nelas, ter vida de oração, coisas desde as mais simples às mais básicas. Todos passam. Passamos também por perdas, traições,
tapetes puxados, enganos, mentiras. São diversas áreas da vida, da existência, que podem nos afligir. São diversas. E sempre existiu momentos na nossa vida que no meio da mais terrível luta que cada um pode experimentar, ele vai dizer: dessa vez eu não saio. Eu não consigo me livrar dessa. Alguns dizem: para mim acabou. Acabou. Não tem o que ser feito. Outros dizem: não consigo. Usando toda a inteligência que Deus me deu, não consigo ver uma luz no fim desse túnel, dessa escuridão. Outros vão dizer: na minha fraqueza, eu acredito que nem Deus irá mexer um pauzinho naquilo que está acontecendo na minha vida. Não desconfio do poder dele, mas desconfio que ele será bom para comigo, gracioso para comigo, porque eu sou pecador. E talvez ele não ouça a minha voz. Jogarei a toalha. Para mim não dá mais. Quantos, em algum momento da vida, não disse: este é o fim? Acabou. Essa doença está tirando toda a porcentagem da minha vida, dia após dia. Tudo que eu construí na minha vida foi tirado por um divórcio. Tudo que eu investi, eu perdi numa escolha errada. Tudo aquilo que eu me abneguei, num momento de libertinagem, tudo escorreu pelos meus dedos. Não dá mais para mim. E isto é uma mentira. Isso é uma afirmativa do teu coração, mas não de Deus. Por que isso é uma mentira? Porque faz parte da graça de Deus, quando Ele nos dá a vitória, manter a preservação do seu povo. Manter a existência do indivíduo que o ama e que o serve. Observe o texto. Jacó, como José, mediante tudo que eles sofreram, eles foram traídos, foram levados de sua terra, ficaram como escravos por 70 anos na Babilônia, tinham tudo para acabar. Deus restaurou e manteve a preservação da existência do seu povo. Mas Deus não irá preservar os seus inimigos e os inimigos do seu povo. É o que o texto está dizendo. Talvez nós não consigamos perceber, mas é exatamente esse o ponto. Não é o fim. Independente do que vocês estão passando, não é o fim. Em Cristo, nunca é o fim. Nunca. Porque Ele mantém a existência do seu povo. Mas Ele irá destruir os seus inimigos. Queridos, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 10, diz assim: o Senhor destrói o seu povo, dos céus troveja contra eles. A palavra final de destruição e de juízo é contra os ímpios. É contra os ímpios. A expressão dos céus troveja contra eles é que Deus trará um fim e um juízo peremptório sobre os seus inimigos, não sobre o seu povo. Não sobre o seu povo. Quando Deus usa o profeta Obadias dizendo: a casa de Jacó será fogo, a casa de José chama, mas a casa de Esaú restolho eu irei preservar em vida, em existência, aqueles que são meus. Eu irei preservar. Todavia, aqueles que não são, já são reputados por mim, Deus falando, por mim, como restolho, porque Deus dos céus troveja contra os seus inimigos, troveja contra eles. Eu quero trazer à memória dos irmãos alguns momentos em que Deus trovejou sobre os seus inimigos e preservou a existência do povo da aliança. Coisa básica, eu tenho certeza que vocês se lembram, mas é só para relembrar mesmo. Primeiro exemplo de Deus preservando a existência do seu povo, quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Abram, por favor, em Gênesis, capítulo 18.
E agora a gente vai ter que ler um pouquinho, porque eu quero mostrar como Deus fez isso na prática, como foi um modus operandi. No versículo 18 do profeta Obadias, nós temos a doutrina, nós temos a afirmação teológica. Jacó é fogo, José é chama, eu manterei eles vivos. Como é que Deus fez isso? Na prática, nos juízos aplicados por Deus na história contra os seus inimigos. Então, Gênesis capítulo 18. E a gente vai ver Deus entrando na vida de Abraão de uma forma que nem ele esperava, de uma forma que ele não conseguia entender. Da primeira parte, dos versos 1 até o versículo de número 15, agora eu quero que os irmãos prestem atenção, porque isso aqui é teológico e doutrinário. Em Gênesis 18, dos versos 1 a 15, eu não vou ler com os irmãos, eu vou só explicar o contexto. Dos versos 1 a 15 é a primeira parte do capítulo 18. 3 seres espirituais aparecem em Abraão. Se você ler o texto, você vai perceber que um é Cristo, se manifestando no Antigo Testamento, o que nós chamamos de teofania. São manifestações de Jesus no Antigo Testamento. E 2 são anjos que estão acompanhando o Senhor Jesus. O Senhor chega claramente a Abraão, começa uma conversa, Abraão o adora. Se você ver no versículo de número 2, levantou os seus olhos e viu, e eis que 3 homens de pé de frente dele, vendo, correu à porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra. Então aqui tem um momento de adoração, porque era Cristo que estava ali, e disse: Senhor meu, está vendo, ele reconhece quem é, Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo, ou seja, não vá embora, fique aqui. E realmente ele demorou. Jesus demorou ali bastante tempo, junto com os anjos, com Abraão, porque as coisas que se passaram não se faz de uma hora para outra. O que é que aconteceu? Primeiro, ele foi falar com Sara, o Abraão. Ele falou: Sara, faz um pão, assa um pão. Irmãos, eu não sou especialista em cozinha, mas a gente não assa um pão em 2 ou 10 minutos, porque ele ia cozer, ia preparar a massa, tinha tudo isso. Segundo, ele manda um dos seus servos matar um animal e ainda fazer uma carne. Irmãos, Jesus ficou o dia inteiro. Imaginem Jesus o dia inteiro com você num dia de semana. Entendem? É por isso que Abraão é chamado de o amigo de Deus. Ele está numa comunhão. Jesus tem uma palavra específica ao coração de Abraão. É uma palavra específica. E ele diz o seguinte: olha, daqui a um tempo eu vou voltar e você e Sara serão papai e mamãe. Abraão crê contra a esperança, porque já não havia mais esperança, ele era de idade avançada. A Sara não crê mesmo, dá risada. Problema de pensar as coisas perto de Jesus, ele sabe o que você está pensando. Não tem como fugir. E aí ele ainda repreende o Abraão. Por que a Sara está dando risada? O Abraão nem estava sabendo, a Sara estava dentro da tenda. Mas, resolvido o problema, Sara fica com vergonha. Imagina a Sara, só pensa em música. Começa a cantar, porque é o que dá para tentar se livrar. Pensa em música. Porque ele está vendo tudo, não na mente como no coração. Ao mostrar sobre isso, ele vai falar algumas coisas que são de suma importância. Ele vai dizer que realmente haverá um filho novo chegando, mas ele começa a trabalhar agora um outro assunto, o Senhor Jesus. E agora eu quero ler com os irmãos. Leiam o versículo 16 comigo. Tendo se levantado dali, aqueles homens olharam para Sodoma. Tudo isso num dia em que eles estavam passando um dia todo na casa de Abraão. É isso que tem que estar na mente, é o que o texto está dizendo. Então eles se levantam mais para o final da tarde, o sol começa a se pôr, a gente percebe que não é final de semana, porque senão o sábado tinha que ser guardado, mas as coisas estão acontecendo, então não era final de semana, era no meio de semana, e eu imagino um monte de mulher reclamando: Jesus tinha que vir justo numa quarta-feira? Eu estou arrumando a casa. Porque na igreja tem Maria, mas tem Marta. Mas isso é para depois, quando eu pregar Gênesis. Então, tendo se levantado dali, aqueles homens olharam para Sodoma. E Abraão ia com eles para os encaminhar. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer? Primeiro, Abraão tinha uma palavra ao coração de Abraão, o filho. Agora, Deus tem uma palavra, Cristo tem uma palavra à fé de Abraão.
Ele vai acrescentar conhecimento das Escrituras a Abraão. E ele faz isso não em forma de ensino. Ele faz isso numa conversa gostosa que está acontecendo, como que jogando palavras e forçando Abraão a começar a entrar nessa conversa. Porque ele faz isso de propósito. Ele diz assim, visto que Abraão, versículo 18, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, eles tinham acabado de conversar isso, não é isso? Meu filho vai vir, ele vai ser o descendente e tal, então vai ser uma poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Ok. Versículo 20, disse mais o Senhor, com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado. Esse clamor não é clamor por misericórdia de Deus, mas são gritos daquilo que havia acontecendo naquela cidade, tá? Só para os irmãos entenderem. Então, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado. Olha o que Cristo vai falar no versículo 21. Sem necessidade. Descerei, porque Sodoma e Gomorra está mais num vale, descerei e verei se, de fato, o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E se assim não é, sabê-lo-ei. Jesus não precisa fazer isso, porque Jesus é onisciente. Ele sabe o que está acontecendo. Mas ele força uma humanidade aqui. Bom, preciso verificar se aquilo que está chegando até mim está acontecendo mesmo. Eu vou ver se eles estão falando a verdade ou se estão falando a mentira. 2 motivos para o Senhor Jesus fazer isso. Primeiro, mostrando a teologia para Abraão, de que Deus, em suas decisões e em seus juízos, Ele é sempre justo, Ele sabe exatamente o que Ele está julgando, Ele tem conhecimento de causa. Essa é uma primeira informação. Segundo, Ele estava querendo colocar Abraão nessa conversa. Porque Sodoma e Gomorra não é assunto de Abraão, pelo menos até Jesus abrir a boca. Mas Ele traz Abraão para essa conversa, para que Abraão aprenda princípios de fé. Quando ele diz isso, Abraão fala assim, tem um problema aí, o meu sobrinho está lá. Ló, com sua esposa e as minhas 2 sobrinhas. Eles estão lá. O que eu faço agora? Porque Deus, eu sei como Deus é, se Ele falou, vai acontecer mesmo. E o que eu faço? Ele está trazendo Abraão. Então, partiram dali, 22, partiram dali, aqueles homens e foram para Sodoma, porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor, e aproximando-se a ele disse, destruirá o justo com o ímpio? Está vendo como ele, uma frase de Jesus, dizendo que iria descer, ver, ele trouxe Abraão para a conversa, e agora Abraão olhando para a sua família diz, Senhor, o Senhor é tão santo, o Senhor vai destruir o justo com o ímpio? Era o que Jesus queria. Pronto, agarrei a atenção de Abraão, porque agora eu quero ensinar ele o seguinte, que o meu povo, ainda que esteja vivendo no meio de uma perdição de pecado e devassidão como Sodoma e Gomorra, ele nunca será esquecido e nunca será destruído. Porque Jacó é como fogo e José é como chama. O meu povo não é restolho. Mostrando que Deus sabe fazer a diferença, independente de onde estamos, entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. O lugar e as circunstâncias, elas não determinam o agir de Deus. O que determina o agir de Deus é se aquele homem e aquela mulher faz parte da aliança. Faz parte da aliança. Percebam a segurança. Deus mantém a existência. Deus poderia destruí-los. Eu vou destruir Sodoma e Gomorra, mas eu não vou destruir Ló. Porque eles serão mantidos em existência. O restante não. Estão conseguindo ver? E aí, Abraão vai começar então aquela conversa que os irmãos bem sabem. No 24, ele diz, se houver porventura 50 justos na cidade, não vai ter. E não vai ter mesmo, porque não há um justo sequer, Deus já sabe onde isso vai chegar, mas Abraão está entendendo, assim, eu sei que ninguém é justo, mas pelo menos a gente serve, sabe aquela conversa? Então ele começa no 24 falando de 50, e ele vai diminuindo, até que ele vai chegar, se tiver 5 pessoas. E ali, e o Senhor fala, bom, por amor destes eu não destruirei. Mas eles estão caminhando. Até que o sol já se pôs.
O dia foi gostoso, mas o sol se pôs, e eles chegaram no capítulo 19 em Sodoma e Gomorra. Bom, no dia em que Jesus estava ali observando todas as coisas, mas quem entrou em Sodoma foram os 2 anjos. Olha o que estava acontecendo, coisinha básica, os 2 anjos entraram, esses 2 anjos tinham a semelhança de seres humanos, o texto diz isso, que eles se manifestaram com traços de seres humanos, e olha só o versículo 5 do capítulo 19, básico. E chamaram por Ló, quem? Os vizinhos, os homens daquela cidade chamaram por Ló, e lhe disseram, onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Que começou com esse papo, homem falando noitinha, cara, está estranho. Está estranho, queridos. Homem não fala assim. Isso é sério. Onde eles estão? Ah, mas no hebraico coisa nenhuma. Está falando aqui do pôr do sol. Mas eles estavam com algum interesse. Não sou eu que estou falando, é o texto, olha aí. Ó. Cadê aquele versículo 5? À noitinha, entraram em tua casa, traze-os fora a nós, para que abusemos deles. Pronto. Então não estou forçando o texto nenhum. Traz para fora esses 2 homens elegantes, bonitos, refinados, que entrou na sua casa, porque a gente vai violentá-los, e eu não posso falar porque senão cai no YouTube. Mas os irmãos entenderam. Nós queremos eles. Ló é servo de Deus. É meio, sabe aqueles servos meio atrapalhadinho? Mas é servo. Entende da seriedade e fala assim, não faça isso. Ele reconhece tanto a graça, a santidade de Deus, que ele faz uma das coisas que até hoje, principalmente no meio feminista, isso é discutido. Ló oferece as suas 2 filhas, peguem as minhas filhas, mas não peguem eles. Como pode isso? Isso é uma... Não, irmãos, isso é entender o que é a glória de Deus. Isso é entender que é a glória de Deus. Isso é entender que assim como Deus livrou Isaac, Deus também pode livrar as minhas filhas, porque ele vivenciou isso com Abraão. É que a gente quer ler os capítulos como se fossem, sabe, individuais, e não existisse história na família. Apareceu Jesus aqui. Não, irmãos. Eles são crentes. Eles já tinham visto o que tinha acontecido. Ele sabe que Abraão saiu para sacrificar o seu filho e voltou com o seu filho, porque Deus proveu. E o Senhor vai prover. E proveu mesmo. Proveu mesmo. Agora vamos avançar. Isso no dia... Era o que o Senhor disse lá no final, no versículo 21 do capítulo 18. Eu vou ver se está acontecendo. Bom, Jesus já viu o suficiente. Já viu o suficiente. Versículo 14. Então, olha, vamos ao versículo 13. Pois vamos destruir este lugar, diz os anjos, porque o seu clamor tem se aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse, levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Esses genros eram homens de Sodoma e Gomorra. Não criam. Eram pervertidos. Mas era o que tinha, né? Ele não tinha escolhido ir lá para as planícies? É o que aconteceu. Não tem gente boa. Tem pessoas que querem se mudar e mudam-se sem pensar, tem uma igreja decente? As pessoas são decentes? Qual o nível de criminalidade? Como são os jovens e os adolescentes que vão viver com os meus filhos? Não, só vamos. Ah, aventura, maluca. Vai nessa. Sem responsabilidade. É o que aconteceu. Mas eles não creram. Bom, ao amanhecer, a conversa foi dura, está vendo? Não foi uma conversa de 5 minutos. Jesus passou o dia inteiro. À noite chegaram em Sodoma e Gomorra, passaram a noite inteira os anjos na casa de Ló, conversando, convencendo-os, explicando. 15. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo, levanta-te, toma tua mulher, tuas 2 filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Então, ao amanhecer, isso é o raio do sol, possivelmente 6 horas da manhã, os anjos, vamos. E é interessante como o ser humano é enrolado, irmãos. Porque está avisando a noite inteira. Olha o texto do versículo 16.
Como, porém, se demorasse, pegaram-no os homens, que são os anjos, pela mão, a ele, a sua mulher e as suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram para fora da cidade. Pensa num povo enrolado. Aí Deus age com misericórdia. Vocês estão vendo a misericórdia de Deus? Em os anjos falar, meu Jesus, o que mais vocês querem ficar aqui? E pega eles pela mão, tirando eles para fora. Tirando eles para fora. E aqui a gente já tem uma outra lição. Isso é para Gênesis, mas estou adiantando para livrar a minha. Como nós somos demorados para obedecer à voz de Deus, mas somos rápidos para fazer as nossas vontades. Como nós somos enrolados. Não consigo, não tenho, não posso, não tenho tempo. Estou cansado, será? É isso mesmo? Não dá para destruir tudo, só deixar minha casa em pé? É para você sair. Deus está falando. Como nós temos uma demora. 17. Havendo-os levado para fora, disse um deles, livra-te, salva-te a tua vida. Não olhes para trás, nem pares em toda a campina. Foge para o monte, para que não pereças. Lembram-se? Eles estão na planície, é um vale. Foge para o monte, corre, não olhe para trás, para que não pereças. Aí não dá mesmo. Aí não dá mais. Porque se fosse eu falaria a mesma coisa que Ló falou para os anjos. Respondeu-lhe Ló, assim não, Senhor meu. Você acha que eu vou conseguir subir uma montanha correndo? E nem vocês, não adianta vocês darem risada. Não dá. A gente não tem físico para isso não. A não ser que você seja um atleta profissional, você não sobe não. Uma vez eu fui viajar com a Flávia, fui para o Nordeste, maravilhoso, fiz lá um passeio que me arrependo até hoje, desci uma duna, a duna tinha mais de 100 metros, eu desci lá escorregando, cheguei numa piscina natural, quando fui para voltar, daí tinha um trenzinho que levava, ou você podia voltar a pé segurando uma corda, e o bobo aqui falando, não vou voltar de trenzinho, vou mostrar para minha esposa que eu consigo. Quando Jesus veio à terra, eu consegui chegar lá em cima, quase morto, sem condições. Não dá. Aí Deus tem mais uma outra misericórdia, a gente não percebe o que o texto está contando. Olha só, eis que o teu servo achou mercê ou misericórdia diante de ti, e engrandeceste a tua misericórdia que me mostraste, salvando minha vida. Não posso escapar no monte. Não dá para correr. E outra, tem mulher, 2, não vai dar, não tem como. Não dá para escapar no monte, pois receio que o mal me apanhe, verdade, e eu morra. Eis aí uma cidade perto para a qual eu posso fugir, e é pequena, permite que eu fuja para lá, porventura não é pequena, e nela viverá minha alma. Disse-lhe, os anjos responderam, quanto a isso estou de acordo, olha a misericórdia. A cidade foi salva por causa dessa família. Disso estou de acordo, para não subverter a cidade de que acabas de falar. Ok, vai lá, senão eu ia destruir também, mas por causa de vocês eu não vou. Por causa de vocês eu não vou. E começou a destruição. Eles foram para lá. Mas algumas coisas aconteceram de errado. Vamos para o versículo 23. Saía o sol sobre a terra. Olha o outro dia agora. Saía o sol sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar, essa cidadezinha. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades, todas aquelas cidades, até a circunvizinhança, toda a campina, todos os moradores da cidade, e o que nascia na terra, a terra seria desértica. E a mulher de Ló olhou para trás, e converteu-se numa estátua de sal. Até aqui. Algumas importâncias a respeito de Deus mantendo a existência do seu povo. O primeiro, um aspecto mais geral. Deus destruiu cidades. Cidades. Não apenas Sodoma e Gomorra, como cidadezinhas satélites, por causa do pecado, mas Deus manteve a existência de Ló e de sua família. Deus não tem problema em te livrar do vale da sombra da morte, queridos irmãos. Por isso não diga, para mim não dá. Não me sobra tempo. Essa doença me come por dentro. Se Jesus ainda não falou o final, tudo está em suspenso. Há esperança para você.
Porque Deus destruiu uma cidade, agiu com misericórdia, com temperança, esperou a noite passar, acordou aquelas pessoas, pegou pela mão, estão demorando, tá bom, mudou o processo, falou, tá bom, eu sei que você não consegue subir aí o monte, vai para Zofar. Se você não vê a vitória e a bondade de Deus nisso, é porque você não está conseguindo entender a Bíblia. Segundo a compreensão da história de Sodoma e Gomorra. O primeiro, num aspecto mais geral, Deus destruiu cidades. O segundo, num aspecto mais específico, Deus ele consegue destruir, e ele pode destruir impérios e cidades, mas também Deus pode destruir uma pessoa, porque está te atrapalhando. Foi o que aconteceu com a mulher de Ló. Quando ela olhou para trás, isso fala muito a respeito dela. Que ela não gostava de ouvir a voz de Deus, que ela não era uma crente fiel, que ela aprovava o estilo de vida daquela cidade. Como é que você olha para trás numa cidade em que os homens, na noite passada, bateram na minha porta, querendo violentar 2 homens? Como é que pode? Mas ela gostava. A mulher de Ló não era santa, ela gostava do inferninho. E a gente lê o texto sem perceber. Se coloque então no lugar. As irmãs, pensem no marido fizesse isso. Deus mandando sair, o marido olhando. Mas aqui eu tenho o que eu quero, o que eu gosto. Esse é bom? Os homens, pensem também. Meu Deus, Deus está nos tirando minha mulher, querendo ficar nesse lugar. O que ela quer aqui? O que ela quer aqui? Ninguém é bobo. Gostava do estilo de vida pecaminoso, depravado, pueril. O que Deus fez com ela? De tanta coisa que Deus podia fazer, transformou ela em uma estátua de sal. Mas isso tem alguns significados teológicos. Primeiro significado: quando Deus transforma ela numa estátua de sal, está deixando ela num estado de infertilidade, sem vida. Ela morreu. Deixa eu explicar um pouquinho. Essa região de Sodoma e Gomorra é uma região próxima ao Mar Morto. Alto índice salino, tanto na água, aliás, o Mar Morto nem vida tem nesse mar, que na verdade é uma lagoa muito grande, por causa da quantidade exagerada de sal, como o solo também tem uma quantidade exagerada de sal. Não cresce nada, é um deserto. É um deserto. Há defesas teológicas judaicas, não cristãs, judaicas, que apontam exatamente aonde está essa estátua da mulher de Jó. Se você dá um Google lá e falar assim, estátua da mulher, de Jó não, de Ló, né? De Ló, estátua de sal, e vai mostrar onde fica. Eu não creio nisso, mas realmente se parece bastante. E alguns dizem. Se transformar em sal também não é um monte de sal grosso de churrasco, tá, irmãos? Não pensa nisso, isso é uma bobeira, uma ignorância. O sal está impregnado no solo. Então a gente tem uma outra compreensão, que na verdade ela se tornou uma estátua petrificada, e não apenas de sal. Então isso fala da infertilidade do solo, onde ela morreu e perdeu a sua vida, como também ela se tornou num estado de petrificação, ela não tem mais ação nenhuma diante de Deus. Porque assim é o nosso estado, irmãos, quando nós estamos longe de Cristo. É que a gente não percebe. Estado de infertilidade, estado de petrificação, também nos demonstra, quando Deus a transforma nessa estátua de sal, que o Senhor está a tratando com uma incapacidade de progresso espiritual. Já não dá mais para ela. Ela ficou para trás. A sua família seguiu adiante. De novo, Deus prometeu que iria matar todos daquela cidade, que amassem aquele lugar. Ela amou e Deus a matou. Ela não pode progredir. E a incapacidade de experimentar a salvação que há em Deus. Então, quando Deus traz esse juízo, existem aspectos teológicos fortíssimos nisso. Fortíssimos. De tudo aquilo que Deus estava fazendo. Mas Deus preservou a existência do seu povo e livrou Ló e suas 2 filhas
de uma destruição catastrófica nunca vista até então. Esse é o primeiro exemplo de Deus trovejando. Segundo, Deus trovejou sobre as 7 cidades de Deuteronômio, capítulo 7. Vamos abrir lá? Olha o que é interessante. Deuteronômio, capítulo 7. Percebam Deus mantendo a existência do seu povo. Em Gênesis, nós vimos o modus operandi de Deus. Ele anunciando, chamando Abraão para a conversa, informando da destruição, fazendo com que Abraão se preocupasse, que Abraão tivesse uma fé correta nele, um entendimento correto da teologia de que Deus faz diferença entre o justo e o ímpio. Se tiver 5, ele não vai destruir uma cidade inteira, mas na verdade teve 3. E Deus também não destruiu. Mostrando isso claramente. Aqui em Deuteronômio 7 vai falar do poder de Deus para fazer isso. Olha o que é dito em Deuteronômio capítulo 7, a partir do versículo 1. Quando o Senhor teu Deus te introduzir, está falando da nação de Israel, quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações de diante de ti, os heteus, os girgazeus, os amorreus e os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. E o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, para as ferir totalmente, as destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas. Nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações. Não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás as suas filhas para os teus filhos. O povo de Deus indo para Canaã, Canaã infestada dessas nações, dessas cidades, desses povos. O texto é claro, no final do texto, dizendo que todas essas cidades, todos esses povos, individualmente, cada um desses povos já eram mais populosos do que Israel. Já iriam perder. Mas eles também eram mais poderosos, individualmente. Imagina os 7 juntos numa guerra. Imagina. Os 7 juntos numa guerra. Percebem? E Deus diz no versículo de número 2, quando eu tiver dado diante de ti essas nações, vocês vão ver isso. Nós também temos a mania de colocar, talvez a gente nem solte isso oralmente, para que as pessoas ouçam, mas o nosso coração, muitas das vezes a gente diz, não tem Deus, é muito difícil, não vai acontecer. Olha, o candidato que está concorrendo àquela vaga, junto comigo, ele é mais competente do que eu, não tem como. Aquela porta tem que ser um milagre extraordinário. E eu não sei se Deus vai fazer isso, não. Lucas 1,37. Para Deus nada é impossível. Nada é impossível. Deus pegou 7 nações, entregou na mão de um povo que até então era escravos. Eles nem tinham entrado ainda direito em Canaã. E falou, pode destruir. Eu estou com vocês. Vocês irão vencer. E eles venceram. Eles tinham tudo para serem exterminados ao entrarem em Canaã. 7 nações, todas elas individualmente mais numerosas e mais poderosas. Deus destruiu todas elas. Mas manteve a existência do seu povo. Notinha de rodapé. Cadê os heteus? Cadê os jebuseus? Cadê os cananeus? Mas a gente sabe pegar um avião e ir para Israel. Os deuses estão lá. Deus manteve a existência do seu povo. Por que é que a gente tem esse pensamento? E agora eu quero falar com os de casa. Eu quero falar com os reformados. A gente muitas vezes tem esse pensamento de que isso não vai acontecer, porque desde que nós aprendemos a respeito da doutrina da soberania de Deus,
nós levamos a soberania de Deus para o lado mal da força. Nós entendemos que Deus é soberano, e por causa disso a gente começou a pensar, Deus é soberano, Ele vai matar com câncer. Deus é soberano, Ele vai só me provar a vida inteira. Deus é soberano, Ele quer me ver minguando. Deus é soberano, olha o que Ele vê. Irmãos, isso é um entendimento falho da soberania de Deus. E eu provo nas Escrituras. Todas as manifestações da soberania de Deus para o seu povo, prioritariamente, sempre foram amorosas. O castigo de Deus sobre o seu povo só veio quando nós deslizávamos em nossos pecados. Quer ver o amor de Deus em sua soberania? Antes de você sequer existir, Ele te elegeu. Antes de você pensar em existir, Ele te predestinou. Antes de você nascer, Ele já tinha contado seus dias. Antes de você fazer alguma coisa, Ele já sabia tudo o que Ele queria para você. Isso é o amor. Isso é o amor de Deus. Se nós estamos olhando para a soberania divina, dizendo, Deus agora é um Deus irado até conosco, nós não entendemos a aliança que é em Cristo. Nós não entendemos. Palavras de Jesus a respeito da soberania de seu Pai ao seu povo. Abram em Mateus capítulo 7. Evangelho segundo Mateus, capítulo 7. Aprendamos com Jesus a olhar para a soberania de Deus. Quero muito que os irmãos leiam comigo. Mateus, capítulo 7. Abriram? Nós vamos ler a partir também do versículo 7. Mateus 7, 7. Palavras de Jesus. Olha o que é dito sobre a soberania de Deus. Pedi, e dar-se-vos-á. Buscai, e achareis. Batei, e abrir-se-vos-á. Em nenhum momento o Senhor castiga o seu povo por pedir benesses, misericórdia, graça. Em nenhum momento. Se você pedir, você vai receber. Se você buscar, você vai achar. Se você for até a sala do trono e bater na porta, Ele vai te atender. Soberanamente Deus decidiu ser bom conosco. Problema é que nós olhamos para Deus no aspecto moral humano, como se Deus fosse homem, procedente da queda. Deus não é. Jesus continua. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, abrir-se-lhe-á. Agora preste atenção. Jesus não está dizendo, aquele que bate ou aquele que pede, recebe exatamente o que ele pediu. Não está falando isso no texto. Se você pediu, alguma coisa vai receber de Deus. Pode ser exatamente o que você pediu, como pode ser uma outra coisa diferente. Não porque Deus é mau, é porque Deus sabe que não é a hora, que aquilo não é para você, porque Ele tem outro propósito. Mas nunca você vai ter a porta na cara. Nunca. Nunca. Então aqui não é um evangelho triunfalista. Então eu vou pedir, mas não é isso que Jesus está dizendo. Não é isso. Mas sempre você terá acesso a Deus, a uma conversa paternal com o seu Pai. Ele continua. Ele joga isso para nós. Versículo 9. O qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Parem de achar que Deus tem o mesmo coração que você. Porque mesmo nós sendo maus, se Lalá me pedir um pão, jamais eu darei uma pedra à minha princesa. Quanto mais o meu Pai Celestial dará coisas boas aos que lhe pedirem. Deus é bom. Somos nós que não enxergamos isso. Na nossa cabeça, Deus tem prazer de enviar a gente para o inferno.
Porque a gente fez de Deus um Deus segundo a nossa imagem e a nossa semelhança. É o contrário, né? Nós que precisamos ser a sua imagem conforme a sua semelhança. Isso mostra a bondade de Deus. Isso é Jesus falando. Por isso você e eu precisamos entrar com mais frequência no trono da graça, na sala do trono da graça. Está na hora, né? Entendem, queridos? Deus mantém a existência do seu povo. Nós vimos isso em Sodoma e Gomorra, nós vemos isso contra 7 nações, nós vemos isso em Obadias. Terceiro exemplo. Edom não passou metade do que todo o povo judeu passou na história. E fracassaram. Foram exterminados. Mas o povo judeu voltou ao seu lar. Voltou ao seu lar. Entende, amados? Tem tanta coisa para falar e o tempo não deixa. Segunda lição, eu só vou citar e eu encerro. Uma das características da vitória de Deus sobre o seu povo é que a vitória de Deus, ela é segura. Muito segura. Por quê? Semana que vem a gente fala sobre isso. Vamos ficar de pé?